pela turma de vocês, essa administração, Office 1. Espero que seja proveitoso, tá? E espero que vocês interajam o máximo possível, tá? Tanto pelo chat, seja por áudio, tá? É o seguinte, meu nome é Adriano Machado, como eu falei, eu tenho 1 ano e 7 meses já nessa DASP. Eu sou formado na área pedagógica, tá? Eu sou formado em licenciatura em Educação Física Escolar, tá? Eu sou professor de Educação Física Escolar, mas essa formação tem pouco tempo, tá? Eu acho que eu tenho 2 ou 3 anos de formado. A minha vida toda eu trabalhei na área administrativa e na área de design também, tá? Inclusive, até quando eu estava trabalhando na área administrativa, a maioria das vezes, quem fazia parte do design gráfico da empresa era eu, tá? Por alguns cursos que eu já Beleza. tinha. Então, provavelmente, se vocês não fizeram ainda design gráfico 1, provavelmente existe uma grande chance de ser comigo, tá? Que é o CorelDRAW. Tá? É o seguinte, o modo de Office ele é legal, mas depende muito da turma, vou ser bem sincero. Pelo seguinte, no modo de Office a gente vai ver documentos profissionais lá para o finzinho, mas eu tenho um projeto que eu faço da gente escrever um artigo, ou pelo menos um protótipo disso, né? Um protótipo de um artigo. Então a gente vai pegar aí regras da BNT e tal, mas a gente vai fazer de um jeito bem parcelado, que dá para vocês pegarem legal e não fica um negócio maçante, tá? Só que além da gente aprender isso, lá pro, um pouco mais para frente, vocês vão precisar apresentar, tá? E por isso que eu acho legal. Apresentar, professor, meu pai. Ô, Aí professor, não não, faz velho. isso não. Aí não foi, aí não, aí quebrou muito, velho. Mas Aí, aí, assim, NA, professor, NA. deixa eu lhe falar uma coisa séria. Eu sou uma pessoa tímida, tá? Mas a gente acostuma, velho. A gente acostuma. Se vocês ficarem fugindo sempre da apresentação, vocês, quando vocês estiverem mais velhos, vocês não vão conseguir apresentar. E quando eu digo apresentar, não estou falando só de trabalho acadêmico. Se apresentar, vender sua imagem, mostrar confiança, credibilidade no que você está falando. Então, a gente só aprende treinando. Um jogador de futebol, ele treina para ser o que ele é. Por exemplo, um Neymar da vida, um Cristiano Ronaldo, um Messi. Se os caras pararem de treinar, os caras ficam lentos, os caras perdem reflexo, os caras perdem tempo de reação, potência, velocidade. Então, por mais que eles tenham já uma certa maestria para aquela área, é treino que deixa eles ainda aptos, né, para continuar em alto nível. Apresentar é a mesma coisa, a gente tem que se expor, o frio na barriga vai rolar, a tremedeira vai acontecer, algumas pessoas soam frio, mas quando você faz isso 2, 3, 10 vezes, daqui a pouco já se tornou normal. Tá? Mas assim, ó, se a gente continuar em EAD, eu sempre faço uma pesquisa com a turma se eles querem apresentar com a câmera aberta ou só o áudio. Aí Só o áudio, professor, só áudio, só áudio. com áudio. Aí vocês Só decidem. áudio. Tranquilo, se vocês decidiram, eu não tenho problema quanto a isso não, tá? Mas daqui a pouco a gente vai também ver se a gente separa a turma. Eu não obrigo você a fazer trabalho em equipe, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa introspectiva e eu também preferia fazer meus trabalhos e apresentar sozinho. Tá? Então não obrigo. A equipe é melhor, professor. Mas eu acho a equipe melhor também, tá? Porque na hora de apresentar. É melhor porque todo mundo se ajuda, divide assim a informação. Mais ou menos. Tem um pessoal aí que... Mas também depende da equipe, né? É claro que tem gente, aquele pessoal meio sanguessuga, sabe? Mas. Eu, durante minha vida na escola e na faculdade, eu era o cara que fazia os trabalhos todos. Eu nunca gostei de depender dos outros, não. Mesmo que a pessoa falasse assim, eu tô fazendo lá. Mesmo assim, eu fazia o meu. Porque chegasse na hora, não deu, esqueci. Eu digo, não, eu não vou perder, não. Tem que se garantir, né? Agora, não é uma regra também, tá? Se você tá com uma equipe que você confia, tal, tudo bem, tá? A equipe que interage. E não vai ser complicado, não, galera. Sério mesmo. Eu tô aqui para desmistificar esse tipo de coisa. Assim, quando você está na faculdade, realmente é exaustivo, porque você está trabalhando com ciência. E ciência não é o que você acha, não é uma opinião sua.
são dados, são fatos. Então você precisa ler um monte de coisa, você precisa ser muito certo em muitas colocações, o modo como você escreve. Mas aqui vai ser uma pegada mais light. Porque a ideia aqui é a gente, enquanto a gente está aprendendo as regras da BNT, a gente também está aprendendo a usar o aplicativo, o software. Tá? Eu vou usar tanto o Word quanto vou usar também o Google Documentos. Tá? Então, eu acho que a maioria já teve alguma aproximação, né, com o Google Documentos, então não vai ser complicado também. Vai ser balanceado. Vai. Bem, tem duas regras básicas. Primeiro, o chat é de vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade para escrever o que bem entender no chat. Durante a aula, eu prefiro que vocês usem o microfone mais para falar sobre algum assunto, ou realizar alguma crítica, ou dar uma opinião, mas sobre o que está sendo falado, para não ficar toda hora abrindo áudio e acabar falando uma coisa que não tenha muito a ver. Se a gente tiver nessa conversa de início da resenha, vocês falam o que vocês quiserem, brinca. Lembrando que a aula está sendo gravada, né? Mas... professor, acho que o fato da aula está sendo gravada não intimida muita gente, não, viu? Mas o crime está aí, né? É verdade. A mesma... Se o senhor tivesse visto algumas partes de gravação, eu e Christian já tirou e postou. Não, eu tô falando justamente porque eu já tive turma que às vezes começou uma resenha, daqui a pouco a resenha ficou muito pesada, eu falei, galera, eu tenho que subir, porque essa aula eu subo pro YouTube. Eu sei que o SBI colocava o pessoal que vocês tinham aula antes, colocava no Drive. A gente só pro YouTube e disponibiliza o link para vocês. Não fica público, só quem tem um link consegue Fica assistir. como não listado. Isso. Ah, pronto. Mas a gente só pro YouTube. Então, assim, né, pessoal? Qualquer coisa o YouTube já corta o vídeo. Já exclui direto, né? Outra coisa, eu sempre quando eu faço atividade, na aula posterior, eu começo a aula corrigindo algumas atividades. Quando a turma é muito grande, eu seleciono algumas. Então, eu corrijo. Ao vivo? Ao vivo. Então, eita, de novo! saiba lidar com críticas, tá? Porque eu quero que vocês realizem críticas ao trabalho dos colegas. E algumas vezes sua crítica tem fundamento, outras não tem. A gente vai dialogar sobre isso, é normal. A gente vai construir o aprendizado em cima dos nossos erros mesmo, tá? No have problem. Vou começar aqui a transmissão, que você sabe que a primeira aula é muito teórica, mas daqui a pouco a gente vai para o programa. Tá? E é o Voldemort. Vocês estão conseguindo ver? Então... Sim. Beleza. Tem como aumentar um pouquinho? Um pouco pequenininho aí a imagem do Office. A imagem? Tá uma lacuna gigante entre a imagem e o menu ali. Foi agora? Aí, melhor. agora. Aí, foi o professor que vacilou. Eu estava compartilhando outra tela. É o seguinte, por que estudar o Office 1, né? Assim, primeira coisa é que primeiro que a gente vai ter que entender que a língua, a comunicação ela precisa ser bem feita quando é escrita, tá? Porque não cabe margem, você não pode abrir margem para interpretações, tá? O que está escrito, tá? Porque num diálogo verbal, oral, a pessoa está ao seu lado e você percebe que ela não compreendeu muito bem sua mensagem ou ela compreendeu de um jeito diferente, tem como você ir ali dialogar e explicar, tá? O que está escrito, não, tá? Então, se você manda um e-mail, por exemplo, para um setor específico, falando alguma informação ou solicitando algo, e escreveu errado, a pessoa não vai saber. O pessoal vai ler seu e-mail e vai responder você ou vai acatar sua solicitação de acordo com o que está ali, tá? Então, a importância de eu separar a minha comunicação oral da minha comunicação escrita é importante. E saber como se comunicar de maneira escrita é importante também. Por isso que existem as regras da ABNT, tá?
ela vai organizar como a comunicação fica plausivelmente interessante, tá? Como eu escrevo de um jeito que a outra pessoa interprete o que eu realmente queira comunicar. Como eu falei a vocês, como eu já formei, eu tive que passar muito por isso, principalmente porque eu sou da área da licenciatura. Então, a gente tem que produzir artigo com frequência, tá? É uma área que, com frequência, você tem que estar escrevendo, você tem que estar produzindo artigo, você tem que estar falando sobre algum autor, tá? Mas, como eu informei anteriormente, vai ser da maneira bem light aqui que a gente vai trabalhar. Não se preocupe. Desse jeito não engorda, professor. Você já quer ganhar ponto só porque eu sou professor de educação física, né? Não, aí não. Bem, o mercado deseja um profissional que saiba se expressar corretamente por meio de textos bem redigidos, ou seja, que seja bem analítico, objetivo no que você está escrevendo, tá? O objetivo deste módulo é capacitar nossos alunos a interpretar este novo ambiente online e reforçar o seu aprendizado na busca pela boa escrita. Ah, professor, o módulo então vai ser o que eu dou em português na escola? Não. Primeiro que eu não sou da área da gramática, né? Como eu falei, eu sou da área da saúde e da educação. Então, não estou aqui, eu vou relevar erro de português de boa. O que a gente tem que aprender é o método, é a lógica para sair um bom documento. Se tiver um erro ou outro, a gente vai corrigindo também. Eu posso cometer equívocos, né? Porventura, eu vou fazer documentos aqui online. Então, pode ser que eu cometa alguns equívocos também. Então, não, a gente não vai aprender português, tá? A gente só vai entender métodos e alguns pontos que a gente tem que estar sempre ligado. Bem, ler e escrever corretamente. Nenhuma empresa pode passar vergonha perante seus clientes ou fornecedores por um texto mal escrito. Sim, tá? Se você escreve algo que parece redundante ou parece duvidoso, isso pode gerar, inclusive, um processo para a empresa, tá? Eu trabalhei na empresa durante cerca de 4 anos, que eu era responsável pelo setor de segurança, de controle patrimonial, tá? Então, praticamente, a empresa tinha mais de 4.000 equipamentos, a gente fazia locação desses equipamentos. Então, eu tinha que saber onde o equipamento estava, para onde o equipamento ia ir, se foi enviado para Salvador, onde ele está, qual é o número de série de cada equipamento, está vinculado a qual contrato. Tudo isso tinha que ser informações que tinham que ser monitoradas. E eu era o líder desse setor, né? Eu era o supervisor desse setor. Então, eu precisava me comunicar de maneira direta com clientes, principalmente a área de almoxarifado dessas empresas. Por exemplo, o Salvador Shopping, quando estava sendo construído, tá? Eu trabalhava nessa empresa na época e a empresa que construiu o Salvador Shopping era cliente da gente lá. Então, frequentemente eu vinha aqui para fazer controle de patrimônio, trocar equipamento, emitir uma nota de cobrança de algum equipamento danificado. Então, eu dialogava muito através de e-mail, né? Principalmente com o almoxarifado dessas empresas. E por que eu comunicava principalmente através de e-mail e não pelo telefone? Porque o telefone, galera, está falado ali, não está gravado. Se o cara lá comete um erro, por exemplo, vamos supor que ele me solicita 30 equipamentos novos. Eu aí faço a compra, se eu não tiver em estoque, né? Solicita a compra no meu almoxarifado. Ele vai solicitar provavelmente a compra, é um cliente grande, né? Quase de imediato essa compra vai ser feita para me fazer a alocação, né? Se ele me pede, eu envio, chega lá e diz, eita, não era 30, era 20. Eu tenho e-mail para comprovar que ele me pediu 30. E aquilo vai gerar encargo financeiro para a empresa. Se ele devolver 10 equipamentos que eu precisei comprar novo para alocar para ele. Tá? Agora, vê se ele tivesse me falado isso pelo telefone. Ele ia falar, rapaz, você entendeu errado, velho. Eu pedi 20. Se vira aí. Então, ó, eu ia ter que arcar com responsabilidade financeira muito grande, tá? Com prejuízo muito grande. Porque, querendo ou não, galera, a premissa de que o cliente tem sempre razão, ela é que vale. Então, se eu não tivesse um documento para comprovar aquela solicitação, o que é que ia ocorrer? O meu diretor ia chegar para mim e falou, velho,
Você não pode ter um erro de equívoco desse. Eu não posso gastar 1/3 a mais do que eu gastaria porque você ouviu o cara errado, tá? E eu ia sair como errado. Não tem outra. Se eu não tenho como comprovar que o cara não me solicitou, o cliente está certo. Então, por isso, a comunicação nas empresas, na maioria das vezes, até comunicação interna, é feita através de e-mail. Por quê? Porque é documentado, está escrito. Tá? Não tem, esqueci. Não esqueceu, está em seu e-mail. Você que não se organizou para fazer o atendimento. Tá? Então, por isso que é importante a gente escrever corretamente. Tá? A gente tem que saber se comunicar de maneira objetiva, sem dar muito rodeio. Tá? É o que a gente vai treinar, inclusive, no blog. Bem, o uso das profissões vai desde redigir um e-mail, elaborar um ofício, um memorando, um boletim, entre outros. A coisa é tão séria que muitas empresas precisam até mesmo investir em cursos de capacitação dos funcionários para evitar problemas. Sim, tá? Às vezes a empresa precisa investir um dinheiro, às vezes até para uma equipe toda, tá? Porque está tendo um erro ali de comunicação e está gerando prejuízo, atraso. Bem, aí vem uma dica, né? Ainda no processo seletivo das empresas, os testes de digitação ou de redação são muito comuns. Eu já passei por alguns até, tá? Quem não sabe se comunicar bem pode até perder a chance de entrar no mercado de trabalho. Quando eu morei em Minas Gerais, assim que eu cheguei lá, né, eu não era formado ainda, eu tive que trabalhar, eu trabalhei em telemarketing, tá? Que é um emprego, naquela época, era um emprego mais fácil de você conseguir. E no processo seletivo de telemarketing lá, eu tive que passar por uma prova escrita, uma prova de digitação e uma prova de dicção, né? Uma prova oral, né? Então, se você não se prepara agora, daqui a pouco você está com 16, 17 anos e na hora do processo seletivo você vai ficar para trás. Porque com tanto desemprego que está no país, já era complicado antes você disputar uma vaga. Hoje, se você não tem qualificação e você não mostra que você é qualificado, que isso também é importante, ter o diploma é o primeiro passo para você ser notado, tá? Ou seja, ter um currículo com os cursos que você fez é o primeiro passo para você ser notado, para alguém te perceber. O segundo passo é a entrevista. É ali onde você mostra, onde você justifica por qual motivo você foi notado e tudo que você aprendeu, tá? Então, por isso a gente vai aprender e a gente vai focar também na apresentação, tá? A gente vai criar algumas técnicas para apresentar, discutir elas, vai treinar também, já que a gravação, a gente vai gravar a apresentação de vocês e eu quero que fique 100%, tá? Mas ainda vai faltar muito tempo para isso, muito tempo mesmo. Bem, todo mundo já ouviu falar em cloud computing, né? Ou computação em nuvem. Alguém conseguia me explicar o que é computação em nuvem? Algo, sabe, que não fica na memória interna de algum computador, que fica na internet, no servidor da internet, servidor privado. Sim. Acho que é algo assim. Sim, né? A gente tem a ideia, né? Porque a ideia da computação em nuvem é que minhas informações estão logo acima de mim, independente de onde eu esteja, né? Ela está aqui na nuvem. Só que a premissa da nuvem é essa que você acabou de explicar, né? Ela não está necessariamente na nuvem. Ela está no servidor em algum lugar do mundo, tá? Mas você tem acesso, você tem acessibilidade àquele documento em qualquer lugar do mundo também. Basta você ter um aparelho que tenha comunicação com a internet, tá? Se você tem um aparelho com comunicação com a internet, seja ela via rádio, 3G, 4G, 5G, ou até mesmo cabeada, internet, ou fibra, seja lá qual for, você tem conexão à internet, você tem acesso àquele documento, tá? Professor, mas tem alguns aparelhos que não vão abrir determinado de arquivos. Tudo bem, mas acesso ao arquivo fonte, acesso ao arquivo você tem. Se você vai conseguir abrir ou manipular ele, é um outro diálogo, é uma outra conversa, tá? Mas você tem acesso. Então, a premissa da comunicação em nuvem é essa. Porque ela também cai muito bem
para nosso curso no momento EAD também funciona. Porque vocês sabem, vocês fizeram já a plataforma Web 1? Sim, mas faz tempo. Faz tempo. Yes. Tranquilo. Na plataforma Web 1, vocês aprenderam que, através do site do Drive, do Google, vocês conseguem manipular documentos, o mesmo documento, várias pessoas ao mesmo tempo. Basta você dar acesso a elas. Então, vocês conseguem criar a produção de documento e até mesmo entrar em um diálogo durante aquela produção, durante acesso a esse documento. Basta você dar permissão. Tem alguns módulos, se eu não me engano, esse módulo de Office 1, que eu anexei, está lá no sala de aula de vocês, eu já coloquei o PDF do módulo. Esse módulo foi criado, em sua grande parte, através de comunicação em nuvem. Ou seja, os coordenadores de todas as CEDASPs entravam e iam dizendo, esse conteúdo aqui é relevante, esse aqui eu não gostei. Iam fazendo os comentários e um profissional ia vendo esses comentários e ia refazendo o módulo, ia ajustando, aparando, né? Então, aqui a gente trabalha muito com isso. Tá? Tem N informações que a gente, entre professores, corpo pedagógico aqui, a gente interage, que é todas através de documentos em nuvem. A gente tem um login específico que vai ter tudo ali e a gente consegue interagir e organizar nossas aulas, inclusive. Tá? Então, é importante, por conta disso, da acessibilidade, da capacidade de se trabalhar em várias pessoas no mesmo documento, mas também é interessante, como o colega falou, me lembra seu nome aí? Eu, Daniel. Sim, Daniel. Como o Daniel falou, também ele não vai armazenar nada não vai ocupar espaço na minha memória interna, né? Na minha memória ROM do meu aparelho. E isso também é um bônus, né? Que vem com essa ideia de computação em nuvem. Né? Eu posso guardar aquela memória para o que eu bem entender, a memória interna, não necessariamente com esses documentos. Beleza? Bem. Então, basicamente, a gente vai usar o Google Documentos ou o Microsoft Word Online, né? Professor, tem alguma diferença entre os dois? Tem algumas diferenças, principalmente em atalhos. Tá? Tem alguns atalhos que você vai funcionar no Word, que não vai funcionar no Google Documentos, outros vão funcionar no Word Online, mas vai ser diferente no Google Documentos. Então, vocês têm algumas diferenças. Tá? Agora, os atalhos padrão, a maioria funciona. Não, muda um pouquinho, tá? Por exemplo, no online, se você apertar Ctrl T, ele não seleciona o texto todo. Você tem que apertar Ctrl A para selecionar todo o documento. Agora, no offline, não, é Ctrl T, porque o Ctrl A no offline, no que está instalado no seu computador, vai abrir a área para você abrir um novo documento. Né? Para abrir um novo documento, você dá Ctrl A. Então, tem algumas... A gente vai aprender algumas teclas de atalho que a gente vai usar com frequência. Porque a gente não vai ficar aprendendo um monte de teclas de atalho, porque a gente não vai usar. Não adianta ocupar o espaço e tempo de vocês aqui ensinando um monte de atalho que a gente praticamente não vai usar nunca. Você pode aprender, mas isso pode ser como uma espécie de hobby ou especialização. Se você, vou trabalhar como digitador em um lugar. Não, é bom você aprender mais atalhos e treinar mais atalhos. Mas, de maneira geral, os atalhos que você precisa aprender são bem poucos, tá? Deve ter ali entre 10 e 15, não mais que isso. Tá? Bem, como é que eu tenho acesso a um documentos Google? Basta ter um Gmail, né? Quem for usar celular, basta baixar aí no seu celular lá no Play Store tem. É Play Store, não? Nem lembro mais. Play Store. Isso. Lá no Play Store tem lá, você procura documentos Google, vai aparecer o aplicativo. Tá? Mas também você encontra o aplicativo Word, que é o Word Online. Só que para você ter acesso ao Word, que também é uma tecnologia de comunicação em nuvem, você precisa ter um e-mail vinculado a OneDrive, OneDrive, tá? Microsoft. Que aí você pode ter Microsoft, Live, Outlook,
O meu é do Hotmail, tá? Para quem usa o Word com frequência, eu recomendo que baixe o Word Online, por quê? Porque é muito parecido. Tá? Muito parecido, não, é idêntico. É idêntico ao todo o layout, tá? É idêntico. Agora, se você já usa o Gmail com frequência, pode usar o Google Documento mesmo. Pode baixar. Sim. Eu costumo usar o Word, né? No aplicativo baixado, então, No computador ou no celular? no celular. No No celular. computador às vezes também, né? Mas só que o computador é meio complicado porque tudo pago, no celular tudo de graça. Tem É estranho isso. Tem algumas alternativas. Não, no computador você pode usar de graça também pelo Drive. Você pode usar de graça no Drive. É porque assim, o Word, o software mesmo, ele é mais completo. Né? Ele tem muito mais coisas que você não vai ter nem no Google Documentos, nem no Word Online. Por algumas questões, tá? Mas o básico, você consegue usar sem precisar pagar mesmo. Se você entrar, deixa eu mostrar logo, porque senão eu fico falando e fica muito longe da realidade. Deixa eu abrir aqui meu Hotmail. Ó, não liguem para meu e-mail, que meu e-mail, ele deve ter uns 15 anos já, tá? Xiii, rapaz. Ele deve ter uns 15 anos. Então, é um e-mail, é um nome zoado, tá? Boleiro? Olha É, só. é. Antigamente eu achava que eu jogava muito. E não joga, professor? Hoje já joguei bastante, né? Hoje em dia mais não. Estou há muito tempo parado. Eu uso esse e-mail praticamente só para usar na Steam. Acho que hoje em dia eu não Ih, uso ele mais para rapaz. nada. Então, só eu falar, ó, lista de desejo aqui, ó. Bem, aqui onde tem as bolinhas, no canto superior esquerdo, se você clicar, aparece aqui, ó, você pode usar gratuitamente. Tá? Ele tem o Drive igual ao Gmail. É porque, assim, ó, o Google, ele foi muito esperto e ele soube o momento certo de investir e fazer publicidade nas coisas dele. Tá? A Microsoft não. A Microsoft, a estratégia anterior da Microsoft é tipo assim, é vinculada ao Windows, então você precisa porque já tem uma sincronia com o Windows. É isso que a Microsoft fazia. Ele não vendia bem o produto dele, ele meio que obrigava você a usar porque você ia usar o Windows. Todo mundo praticamente usa o Windows, a não ser o pessoal que tem dinheiro e compra o MacBook, né? Ou usa Linux. O Linux é a galera de programação, né? Que Linux é uma porcaria para instalar as coisas, né? Mas também tem menos problemas, né? Você escutou isso aí, Roberto? O Linux é uma porcaria. Para instalar programa. Quita da aula aí que eu vou dar. Rapaz, tá vendo, rapaz? Não fala uma coisa dessa não, professor. Porque perto de programador, professor. É porque a Alex é um garoto de programa. Quer dizer, pai de programação. Alex Aí saiu meio errado. Que é isso, professor? Qual foi isso, cara? Garoto de programa. Mano, nem eu entendi, velho. Houve um equívoco. What the fuck? O equipo. É um garoto de programação, certo? Então, O de errado não está certo. é verdade. O que vai acontecer é que assim, ó, alguns distros do Linux, você não instala um programa dando duplo clique, tá? Você vai ter isso e muito pouco. O que eu tive contato foi o Mint, um antigo brasileiro que já acabou, que eu não lembro o nome, Curumim. E tive contato no meu computador, quando eu comprei novo, veio com Linux, com... Cadê? Manda a câmera externa. Quando você compra na casa do Bahia, vê o Linux de ideia. Não. Eu esqueci agora. Ubuntu. Não. Manda a pessoa experimentar. Kali Linux. O Kali Linux eu conheço também, mas não é uma usei. delícia. Mas assim, a maior parte, assim, eu posso dizer com certeza, 99% dos computadores do mundo é Microsoft. Com certeza. Tá? Sim. Até o pessoal que usa Linux Usa. tem o Microsoft, tem o Windows instalado. Ele faz dual boot. Tá?
Faz Não, no algumas pessoas, mas de fato o Windows ele é meio problemático. Mas Meio assim, problemático. agora eu vou falar bem do Linux, tá? Antes de continuar a aula aqui. O Linux, ele trouxe muitos programas gratuitos para a gente, inclusive alternativas gratuitas do pacote Office. Você tem o LibreOffice, que nasceu no Linux, tanto o LibreOffice quanto o antigo, que é o OpenOffice, que você ainda encontra, mas ele está descontinuado. Se você entrar no site da LibreOffice, você pode baixar e você usa aplicativos gratuitos, igualzinho o pacote Office. Ele tem todos, tá? Tem todos. Até alguns de programação eles têm lá, tá? Ele tem o Draw, ele tem o GIMP, que é um aplicativo de edição de imagem muito boa. Eu tenho que tomar vergonha de estudar o GIMP, porque até hoje eu me programo no estudo. Eu também. E o GIMP 2, ele bate de frente com o Photoshop, tá? Ele bate de frente com o Photoshop. Então, assim, tá bom. Mas a maioria vai trabalhar com Microsoft, né? Então, por isso que se você tiver uma conta ou quiser criar, você tem acesso a tudo isso, tá? Aqui. Eu vou abrir o Word para vocês verem, que é igualzinho ele. Ali. O layout é igualzinho, tá? As ferramentas, as abas, todos estão aqui, tá? A gente vai usar daqui a pouco. Eu abri o Word aqui para usar, ó, tá vendo? Óbvio que como o Word ele tem mais opções, você vai ter aqui, ó, as abas com outras opções já meio na cara. Aqui você vai ter que abrir uma por uma para ver o que é que tem ofertando, né? E a abazinha é menor. Mas é praticamente a mesma coisa. Bem, se você trabalhar com o Drive, com o Gmail, você vai estar vinculado ao Google Drive. E se você trabalhar com o Microsoft, você vai estar linkado ao OneDrive. Se você tiver o Windows 10, você tem um OneDrive já instalado no seu computador e já está vinculado a uma conta caso você tenha colocado. Então é mais fácil. Tudo que você faz, ele já salva no seu Drive. Tá? Ele tem essa sincronia. Tá bom? E qual é o melhor, professor? Ele serve para a mesma coisa. Mas um tem mais espaço que o outro ou os dois é a mesma coisa? Boa pergunta, hein? Eu nunca olhei quanto é o espaço do Drive. Você sabe? No OneDrive Não, do OneDrive. é 5 GB, né? Não, 15. 15? Ah, então Não, o Drive é bem OneDrive. maior. É a mesma coisa, OneDrive é a mesma maior. coisa. Ah, O Google OneDrive Drive tem 15 em pouco. OneDrive 5, Google Drive 15. Então, sim. Pelo que a Alex falou, o OneDrive é 5. 15 é o Google Drive. Então o Google venceu dessa vez. O Google venceu. O Google só não conseguiu fazer um sistema operacional para desktop ainda. De resto, ele já conseguiu. Né? Mas já conseguiu. Sistema operacional? Vamos- Realmente. Famoso não. Não, eu não conseguiu ainda. Você está falando do Chrome OS? Eu ouvi falar desse Chrome OS aí, mas... É O Chrome basicamente OS Linux. foi tão fracassado quanto o Windows 8. O Windows 8 é uma Realmente. porcaria. Eu acho que o Chrome OS ele está lançado somente no Google Fabrication, né? Porque apenas ele os tá softwares vendendo- adotavam que usavam. E vender Chromebook. Pra vender Foi um Chromebook. negócio bonitinho. Ah, bonito. Uma porcaria. Ó, É isso, professor. Você sabe que o seu Android que é baseado no Linux, né? Você sabe, né? sei. E o Google não pagou R$1, não ajudou R$1 as fundações do Linux. Mas de qualquer forma, é Linux, professor. É Linux, isso é É verdade. Linux, Isso é não pode verdade. falar que é uma porcaria. E se eu falar a você, eu sou a única pessoa na face da Terra que gostava do Microsoft Mobile, o sistema da Microsoft para celular. Vocês já viram Nossa. o celular Lumia? Não, professor. Não, Tinha é aplicativo basicamente... nenhum aquele negócio. Windows Phone é Muito bom, basicamente... velho. Melhor que os Android de hoje em dia. É sim, pô. É sim, com certeza. É Com porque certeza. assim, ó, o Android ele é tão genérico que ele me incomoda.
Mas você assim, fica preso à loja, professor, que nem o iOS, velho. Não, isso é Fica preso à verdade. loja. Isso é verdade. Eu não gosto de um sistema operacional que me prende à loja. Eu não gosto. Eu não gosto nem quando o Estado diz que eu posso ou não posso fazer, imagina um celular. Mas eu vou ter que concordar com você. O Windows Phone foi um fracasso porque justamente não tinha... Como ele não é código aberto, a galera não podia produzir nada. Né? Para a galera produzir, tinha que arremeter ao grupo do Windows, que demorava uma década para avaliar seu aplicativo, para talvez liberar ele. Era mais fácil sair para o Android, fazer a programação e disponibilizar lá no Google Play e ver o que dá. Google Play, ó. No Play Store, tá? E disponibilizar para a galera. Então, eu concordo com você, tá? Eu não tenho raiva do Google, não, tá? Não tenho raiva do Google, não. Tem nada, não. Eu Só acho... dele. Não, eu até gosto, eu gosto. Acho que o Google, ele deixou gratuito muita coisa que a gente tinha que pagar. Eu já ia falar craquear, aí já ia eu preso aqui dizendo que eu tô... Nada demais, professor, nada demais. Craquear. Um torrent de vez em quando não faz mal. Não faz mal. Tem muita coisa aí que não merece nosso dinheiro, não. Quem me ensinou isso foi a Adalberto. Em caso de investigação policial, meu tutor é Adalberto. Pois é, foi Adalberto, viu? Foi Adalberto. Mandar uma foto dele aí para o pessoal ficar sabendo. Aliás, não, houve podcast que a gente tá tudo junto lá, que preso leva todo mundo. É o seguinte, qual é a atividade inicial que vocês precisam fazer, tá? Primeiro, a gente vai definir se vocês vão fazer em equipe ou não, tá? Se vocês forem fazer equipe, vai ser no máximo, em trio, tá? Trio. Eu e o Christian já tava em trio mesmo, né? Era eu e o Christian, Thiago, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Já rolava um esquema aí presencial, né? Não vai mudar muita coisa, não. Acho que eles ficaram calados muito tempo. Acho que... Ô, Adalberto, você conhece Daniel e Christian? Sim. Rola um esquema dos três juntos? Tudo bem. É claro que ele me conhece, tá devendo meu notebook aí até Nós somos agora. os protagonistas desse curso, rapaz. Nós somos os protagonistas desse curso. Alguém falou aqui que você tá devendo o notebook, tá? Ele sabe. Rapaz, tá devendo, viu? Eu acho que Dá o notebook do cara. se eu botar essa aula online aí do que vai ter de cadeia, vai ser complicado. Melhor. Bem, vocês vai ter um documento, eu vou mostrar já, tá? Tem um modelo lá no Google Sala de Aula, mas ele só é liberado às 3h30. Mas vocês vão colocar lá o nome da equipe, bota o nome completo, tá, galera? Não bota só o primeiro nome, não. Vocês colocam o nome completo de todo mundo em ordem alfabética, beleza? Então, vocês colocam em ordem, não porque, às vezes, geralmente, quando você está fazendo trabalho, você coloca seu nome primeiro e depois coloca do pessoal. Não, coloca em ordem alfabética os nomes lá. Aí depois, em ordem alfabética. Por exemplo, se estivesse aqui eu, Adriano, Adalberto e Alex. Que se chama Alex Schnev. Não é Alex Schnev? Alex Schnev. Alex Tem o nome de comunista russo. Tá? Porra! Meu nome viria primeiro ou do pessoal? Seu primeiro, começa com a Ada. Então... Mas Adalberto começa com A não e Alex também? Mas aí fica realmente complicado, né? Porque Você vai para a próxima letra, pô. Mesmo, né? Letra. Aí seria eu ou Adalberto? Adalberto. Porque, como seria a mesma letra, eu iria para a próxima. Aí Adalberto, o nome de Adalberto iria primeiro. Entendeu? Sim. Bem, depois que vocês definiram, e quem for novo, quem tiver sem equipe, quiser equipe, manda no chat que a gente vai organizando as equipes aqui online, tá? Se tiver aluno aí, manda no chat, eu sou eu. E aí a gente vai montando a equipe aqui online mesmo. Bem, depois vocês vão decidir o tema ou assunto da pesquisa, ou seja, sobre o que vocês vão pesquisar, tá? Então, vamos supor que eu queira pesquisar sobre cyberbullying.
Então, eu coloco lá tema cyberbullying, tá? O professor pode ser um tema com um assunto que tenha mais de um tema, tipo educação e pandemia. Pode, tá? Não tem problema. Se você acha que vai dar um diálogo legal, vai dar uma pesquisa legal falar sobre isso, pode. Não tem problema não, tá? Agora, pode fazer sozinho sim. Pode fazer sozinho. Mas na hora de apresentar também vai apresentar só. Exatamente. No tema, tentem pegar algo, assim, eu prefiro temas que gerem debates, tá? Eu prefiro. Mas se você quiser, por exemplo, eu já tive uma turma que a menina fez sobre K-pop. Pode fazer? Meu pai. Pode. Não vai gerar debate nenhum, né? Mas se é algo que você tem afinidade, que você gosta, tudo bem, é o momento de você expressar. Cuidado, professor, cuidado. Pode ter uma K-Popper aqui, você dizendo que não gera debate. Não gera debate. Eu vou falar o quê? Que a música da pessoa é ruim? Não posso. O país ainda disse que é ruim. Não, é Professor, questão de cancelado. Esse é o professor mais sincero de todo o SEDAS. Essa é a verdade. Sobe o hashtag aí. Mas não, falando sério, eu não tenho preconceito com música não, tá? Eu não ouço, mas pode ser que seja interessante para os ouvidos da pessoa, né? Eu até não acho uma música nociva para a pessoa, não. A música é dançante, né? Vai ter uma música aí que realmente eu não tenho o mínimo interesse. Em caso de cancelamento, eu não tenho nenhuma relação com esse grupo. Isso, Samara. Eu estou explicando como é que vai ser a atividade que vai ser feita, sim, de hoje. Mas assim, ó, lembrem que o que a gente está programando hoje nessa atividade vai servir para praticamente o módulo todo. Então, não coloca um tema que você não tem afinidade ou não goste, porque você vai ter que estudar praticamente isso durante cerca de metade do módulo ou mais, tá? Então, coloca um assunto que você gosta. Por exemplo, eu tenho um hobby chamado... Alex é muito imbecil. Eu tenho um hobby, né? Que é jogo de tabuleiro moderno. Então, eu tenho uma coleção imensa de jogos de tabuleiro e eu gosto muito de jogos de tabuleiro, né? Imensa não. Eu devo ter uns 40 e poucos ali. Também, também mestre RPG. Inclusive, eu tenho uma mesa de RPG com os professores aqui da SEDAS, que eu mestro. Mas, então... Como é um assunto que eu gosto, talvez eu queira falar mais sobre esse assunto para as outras pessoas conhecerem, para as outras pessoas talvez encontrarem também um hobby que gostam, que compactuem com o mesmo interesse que eu. Pode ser, tá? Se você quer falar de um jogo específico, mas eu prefiro realmente temas mais polêmicos, que gerem mais debate, tá? Que aí vai levar a perguntas mais interessantes durante as aulas. Mas... como eu falei, a pontuação vai ser igual para qualquer tipo de tema. É você que determina o que você quer pesquisar e o que você quer falar, tá? Depois que você definiu, em conjunto com sua galera, você vai fazer ali o objetivo. E o objetivo é simples. Qual o seu objetivo ao estudar e falar sobre isso? Então, vamos supor que meu objetivo ao falar sobre cyberbullying seja conscientizar as pessoas que essa prática também é uma prática criminosa, que causa graves consequências na vida psicológica das pessoas e que não deve ser feito, além de mostrar a elas as leis sobre isso, ou casos icônicos sobre isso. Então, meu objetivo é esse, tá? Só que o objetivo eu vou colocar em tópico? Não. Eu vou escrever um textinho explicando. Nem que seja um texto de 1 linha e meia, 2 linhas, tá? Mas eu vou escrever um texto explicando qual é o meu objetivo ao falar sobre aquele tema. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que eu estou falando sobre educação e pandemia. Ou educação na pandemia, ou educação pós-pandemia, não sei. Eu vou definir. Aí, qual é o meu objetivo com isso? Meu objetivo é gerar uma discussão sobre método de ensino e de aprendizado durante esse tempo da quarentena. Eu posso fazer sozinho, eu tive que me ausentar. Você pode fazer sozinho, não tem problema nenhum fazer só não, tá, galera? Pode ficar à vontade. Então, no objetivo é aquele textinho legal que vocês vão fazer. Se tiverem dúvidas, tem meus contatos, lá na atividade tem meus contatos. Pode mandar mensagem em qualquer horário, tá?
que se eu tiver com o celular próximo e ver, eu respondo, eu ajudo. Inclusive, professor, antes de entregar lá, eu quero mostrar. Geralmente eu não olho a atividade final, porque eu olho ela durante a aula. Porque quando eu corrijo uma, eu contribuo para a correção das outras pessoas. Mas se você quiser enviar, perguntar, tá legal, não tá, me envia que eu vou ajudando, tá? Inclusive, não, professor, não estou conseguindo fazer tal coisa. Me envia, eu ajudo você ali, vou dando um passo a passo, vou ajudando você sempre que precisar, tá? Bem, se meu objetivo, a minha finalidade ao pesquisar sobre aquilo e ao falar com as pessoas sobre aquilo, qual é a minha justificativa para escolher esse tema ou esses temas? O que é que justifica, o que é que me motiva a falar sobre aquilo? É importante, tá? Porque assim, quanto mais afinidade a gente tem com o que a gente vai falar, mais significante aquilo causa para a gente, torna mais significado para meu conteúdo. E eu me motivo mais a escrever. Por isso que eu deixo os temas em aberto. Tá? Por quê? Porque se o menino fala sobre o que ele gosta ou sobre o que ele tem curiosidade, ele vai dar maior potencial do que eu aqui dizendo, tem que ser sobre internet. Tem que ser sobre, sei lá, legalização de arma. Tem que ser... Não. A pessoa vai falar do que ela bem entender, contanto que ela acha que aquilo tem significado para ela, que ela gosta de explanar sobre aquilo, ótimo. Tá? Mas você vai ter que me explicar a justificativa para falar sobre isso. Então, por exemplo, cyberbullying, que foi um dos exemplos que eu dei. Pode ser que eu já vi muita gente sendo atacada, né, na internet, ou porque eu acho que hoje a internet está muito tóxica e isso está me deixando mal, e alguém precisa falar sobre isso para ver se melhora o ambiente virtual. Certeza. Pode ser isso, pode ser que você viu alguma pessoa sofrendo por conta de um ataque virtual durante um jogo, por exemplo, né, que é muito comum de acontecer. Hoje, talvez porque a galera que joga hoje é muito nova mesmo, então a galera, em vez de contribuir para que outros aprendam, prefere atacar a pessoa e justificar uma derrota no outro. É mais fácil de você aceitar uma derrota. Tiago. Farpas online. Tá? Então, a justificativa é o que motiva, tá? É o que vai... eu quero falar sobre isso por conta disso, tá? Se também ficou complicado de compreender o que eu expliquei, me avisa, tá? Daqui a pouco eu abro o documento e vou mostrar alguns exemplos. Bem. Uma aguinha, refrescar. Coquinha gelada. Não posso falar isso não, porque eu sou professor de educação física. Toda vez eu esqueço isso. Não, professor, tá fora de serviço. Aqui eu... É verdade, eu posso. A minha dose diária é de câncer e diabetes. A ideia é a gente fazer um documento no final, a gente vai fazer parte por parte, mas a gente tem um documento muito parecido com esse aqui, tá? Esse é um dos artigos que eu escrevi. O modelo não vai ser igualzinho a esse, porque esse modelo de artigo, ele não está com todas as partes que devem estar, porque esse artigo foi direcionado que eu ia mandar para uma revista para tentar publicação, tá? Então, deixei ele com um modelo diferente. Mas eu escrevi isso na faculdade, foi durante uma disciplina lá, tá? Ô, Adriano. Oi. Você depois tem como explicar de novo o negócio da equipe? A equipe pode ser até 3 pessoas na equipe. E quem não tiver equipe e quiser formar durante a aula, manda para mim mensagem no chat que a gente vai organizando as equipes, tá? Então, vamos supor que tá só você, Munice, e, sei lá, e Diana. E você está procurando mais uma pessoa. Avisa aí que eu verifico se tem alguém aqui a fim de entrar na equipe e a gente vai formando agora. Porque precisa definir hoje, tá? Beleza. Bem, então aqui é a capa do meu artigo, tem a instituição que eu estudava, que hoje não se chama mais Faculdade Social da Bahia, hoje se chama Universidade Social da Bahia. O curso era licenciatura. Para quem não sabe, os cursos, a maioria dos cursos, ele tem licenciatura e bacharelado, tá? O licenciado é o cara que estuda não só o fenômeno ou a disciplina focal, como ele estuda também a área da pedagogia. Então, praticamente,
Metade do curso é pedagogia e metade do curso é sobre a área específica dele, tá? Licenciatura. Bacharelado é a pessoa que está estudando mais para trabalhar de maneira técnica. Ele não vai ensinar, ele não vai dar aula sobre aquilo, tá? Então, a área sobre pedagogia que ele pega ou é mínima ou é nenhuma. Ele só vai aprender a trabalhar com aquilo, mas ensinar é uma outra conversa, tá? Então, quem estuda a educação física bacharelado é a pessoa que vai trabalhar com esporte ou a pessoa que vai trabalhar com academia, tá? Então, aquele professor de educação física que está lá na academia, ele é formado em bacharelado, tá? A não ser que ele tenha as duas formações e tem como você fazer. Termina uma e depois você faz a outra. Tá? Bem, aqui tem que ter o nome completo da pessoa, né? A gente vai fazer parte por parte, tá? Fique tranquilo, só estou mostrando de primeiro. Aqui foi o assunto que eu discuti, tá? O roleplay game como prática pedagógica e o universo dos temas transversais. Nos temas transversais tem uns temas bem legais, caso vocês queiram pesquisar, tá? Depois eu vou ter aqui, ó, o nome do autor, que é o meu, o nome do meu orientador, que é o Dr. Marcos Nogueira, e depois o resumo na língua em português e na língua estrangeira, que eu escolhi o inglês, tá? E depois disso começa a minha produção, tá? Depois disso aí tem todo o artigo. Isso aqui é irrelevante, eu só estou descendo para chegar na área aqui, ó. Oi. Tem algum limite de página? Não, mas eu vou determinar o mínimo de páginas que vocês precisam fazer. Beleza. Tá? Mas limite, assim, não tem o teto, tem um piso. Beleza? Mas, assim, é porque quando a gente dá aula de administração financeira, né? Tem um piso salarial e o teto. Aí eu fui fazer uma analogia agora, mas acho que não funcionou muito bem. Professor, acho que tá meio complicado hoje. Bem, vamos aqui, ó. Na atividade, tá aqui, não apareceu ainda para vocês, tá? Quem ainda não entrou na sala de aula, tá lá no código, na descrição do grupo. Mas quem quiser printar, tá aí na tela, tá? Para vocês entrarem no sala de aula, que as atividades sempre vão estar lá. Tá ali, 6HBEGYL, tá? A atividade está aqui, e aí note, ó, o arquivo deve conter discentes. Essa atividade é para ser entregue até quinta-feira. Então aí você tem, ó, discentes, mas é muito simples, vocês fazem isso em 20 minutos, tá? As atividades complicadas vêm mais para frente. Aí, indicentes, nada mais é do que os componentes da equipe. É porque o termo técnico que a gente usa na faculdade é esse, tá? A gente usa discentes para os alunos, para quem está produzindo, e os professores a gente usa o termo docente, tá? Tanto é que vocês vão ver com frequência quando vocês estiverem na faculdade, ou em alguns outros cursos, tá? Como tecnólogo, você vai ver, o corpo docente da instituição é fulano, 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 fulano. Então, docentes são os professores e discentes são os alunos, tá? Então, aqui... E os decentes, professor? Aí é o pessoal que joga League of Legends. Indecentes? Indecentes é o pessoal que joga Free Fire. Opa, aí. Alex chamou de corno, tá? Não fui eu. Processo em Alex. Só o corno reconhece o outro. O Alex, falaram aqui que só um corno reconhece o outro. Tá? Então liga aí já pra menina. Acho que ele conhece sua namorada. Isso aí, Porra! Porra! É o seguinte, então aqui você coloca o nome de... deixa eu abrir o documento, fica melhor, né? Vamos supor que eu estou... Aqui já está explicado, tá? Você pode abrir esse modelo, está bem explicado. Então, discente, nome dos componentes, em ordem alfabética, tá? Tema, o assunto a ser estudado e abordado, que pode ser vários temas, pode ser mais de um, tá? Às vezes você vai fazer um diálogo ali sobre temas diferentes, tá? Objetivo, o que eu espero atingir após estudar, apresentar e debater com as pessoas sobre o meu tema. Eu deixei esse documento já bem explícito para vocês não se baterem na hora de produzir.
E a justificativa... Oi? Explica essa atividade de novo, que eu não entendi, não. Ó, vocês vão abrir um documento desse, um documento Google, e vocês vão precisar responder o seguinte. Primeira coisa, dizer quem são os componentes. Aqui em discentes, ó, você vai escrever o nome seu e, se você tiver em equipe, de sua equipe, tá? No tema, você vai escolher o assunto que você vai pesquisar para estudar, tá? Você vai precisar escolher um assunto. Nesse artigo meu, por exemplo, deixa eu subir aqui, que eu vou mostrar para você. Nesse assunto meu, eu estou falando sobre RPG, tá? E temas transversais. É os dois temas que eu estou falando. Mas você podia falar, por exemplo, sobre feminicídio. Pode ser um tema que você queira falar sobre. Pode ser legalização de drogas, pode ser um tema. Alguma questão política. Ou a influência da cultura japonesa no Brasil. Enfim, um assunto que você tem interesse em falar, dialogar, você coloca lá o tema que você tem interesse em pesquisar e fazer o seu trabalho, tá? Geralmente, na escola, vocês fazem muito esse tipo de trabalho. Não no modelo que a gente vai fazer, mas vocês fazem, né? Então, você escolheu o tema, você anota aqui qual tema você vai fazer. Deixa eu pegar isso aqui como exemplo e fazer um aqui para vocês verem. Vou levar aqui para o documento. Então, Vicente, vamos supor que quem vai fazer o trabalho comigo é a Alex. A primeira é a Adalberto, que eu falei, né? Adalberto Santana, também conhecido como Matador de Galinhas. Adriano Machado. Pega a PC e não devolve. Furtador de notebook. E Alex Chievni Ribeiro. E olha só. Tá como tá? Tem um monte de pombo sujo aqui atrás de mim. Aí, no tema, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver um tema legal. Vou botar assim, machismo e jogos eletrônicos. Tira o headphone do cara ali, rapaz. Azul, que beleza. Machismo e jogos eletrônicos. Vai ser meu tema. Eu vou falar sobre como a comunidade é sexista, é machista nos jogos eletrônicos. Vou botar jogos eletrônicos online, que é onde tem a galera hardcore. Bem, qual o objetivo? Vou botar aqui, ó, o objetivo é debater, identificar e conscientizar. Conscientizar os jogadores de... Ô, professor. Oi. Boa tarde, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, no grupo, um componente só entrega ou é para todos os componentes entregar? Boa pergunta. Um só. E aí, quando eu abrir o documento, eu vou ver o nome de todo mundo, aí eu pontuo todo mundo que está lá no documento. Ok, obrigada. Nada. Então, meu objetivo ao falar sobre machismo em jogos eletrônicos online é debater, identificar e conscientizar os jogadores de games online dos atos machistas durante as partidas e quanto isso é nocivo para a comunidade. Tá? Esse é meu objetivo. Demonstrar, através de pesquisa, o quanto para a comunidade é ruim, para crescer a comunidade daquele jogo é ruim esse tipo de atitudes. Tá? Bem, qual é a minha justificativa quanto a isso? Vou criar um aqui, tá? Percebo uma comunidade com as meninas
Você acha que é tóxica em que sentido, professor, para as meninas? Eu coloquei entre aspas justamente porque essa palavra não se aplica a pessoas, né? Não existe uma pessoa tóxica, tá? Vai causar danos biológicos a outra pessoa porque está do lado. Pelo menos eu acho que não, né? A não ser que a pessoa peide urânio. Metano já sai, né? É verdade. Mas aí tem que ser muito para danificar, assim. Enfim, uma conversa meluca, né? Mas tóxica que eu digo assim, aquele tipo de pessoa que geralmente, por ele ver que o Nick é feminino, ele tende a ter menos paciência com a pessoa, ele tende a atacar mais facilmente essa pessoa, e até é um preconceito mesmo, é como se assim... Oi? Eu não vejo muito isso aí, não. Eu vejo ao contrário, viu? Eu vejo bajulação, professor. Eu vejo bajulação. Eu tô dando item pras meninas, velho. O famoso gado. Gado aí, né, velho? Gado, né? Não, mas assim, uma coisa não exclui outra. Tem essa galera que realmente bota dinheiro no jogo e fica enviando presente, mas para essa menina que tá ali, que fica conversando com ele, que fica trocando diálogo, coisa e tal. Agora, durante o jogo... Professor, às vezes é desconhecida, professor. Mas aí essa paquera. Mas aí essa pessoa tem algum problema. Exatamente. Aí não é nem questão de... Deixa eu falar. Os gatos precisam ser parados. O problema é quando você está no jogo competitivo ali, você está numa partida ranqueada, numa ranked, e aí a menina comete um erro, e aí o cara... Eu já vi isso muitas vezes na comunidade, de alguns jogos que eu jogo, tá? De falar assim, pô, só podia ser menina também, faz nada, tal. Como professor de educação física, eu já vi isso em escola muitas vezes, tá? De eu colocar atividade mista, que eu não separo turma, e os caras fazem, professor, botar menina não para atrapalhar, como se ele fosse um jogador profissional. Às vezes era um pé duro, que não jogava nada. Eu, como professor, não podia dizer isso, né? Mas às vezes o cara não jogava PN, e ele estava criticando porque eu ia colocar a menina para jogar, sabe? E às vezes a menina jogava muito mais que ele. A menina tem noção do esporte muito maior do que ele. Só que tinha esse preconceito. Né? Enfim, mas também assim, essa é uma percepção minha. Talvez a percepção do jogo que você joga não seja esse. Por exemplo, eu joguei 8 anos o World of Warcraft. Passei 8 anos jogando. Lá eu não vi esse tipo de problema nenhum com meninas, muito pelo contrário, tá? Agora, se você vê no LoL, no League of Legends, funciona muito parecido com o que vocês falam. Tem aquela galera que só porque uma comunidade tóxica. League of Legends é super tóxico. Esse jogo tipo League of Legends é complicado, professor. Eu e Christian, a gente jogava arena. E tinha um pessoal ruim que atrapalhava a gente e botava a culpa na gente da gente estar perdendo. Eu sei como é que é isso. Por isso que eu prefiro RPG aberto, velho. Eu também gosto muito de MMORPG. Eu não tenho mais tempo para investir nele, porque MMORPG você precisa investir muito tempo ali, senão você não cresce. Né? Mas eu prefiro MMORPG também. Mas assim, às vezes você quer jogar um skirmish, né? Aquele joguinho que você começa, termina e acabou. Você não precisa ficar horas ali para conseguir alguma coisa. Eu jogo de vez em quando. Jogo um pouco hoje em dia, mas jogo. Tá? Mas você vai ter tanta galera que fica mandando presentinho só porque o nick é feminino, tá? E você vai ter a galera que é ruim, mas justifica sempre no outro. E aí, quando tem uma menina, é mais fácil atacar, porque a galera, como a comunidade é um pouco tóxica mesmo, um pouco machista, quando ele ataca a menina, todo mundo direciona o ataque à menina e ele sai como se não estivesse fazendo um monte de merda também. Geralmente, quando eu jogo esses jogos hoje em dia, eu mudo todo mundo e jogo sem saber nada. Eu já botei meu nick feminino e ganhei várias skins. Os caras me dão. Ô, louco! Aí, rapaz, que hack! Ô, louco! Aí depois é só usar comigo aí, velho. Vai ver o que é que esse... É só usar o item que ganhou pra poder mudar o nome de novo. Vai ver o que é que esse cara dialogava com os meninos, né? Rapaz, né? Enfim, deixa pra lá.
Então vamos supor que minha justificativa era essa, né? Eu estou vendo a comunidade tóxica, eu acho que ela deve melhorar, tá? Bem, basicamente eu já fiz a atividade. Já fiz. Eu defini ali quem é a minha equipe, defini o tema, coloquei qual é o meu objetivo e coloquei minha justificativa. Pronto, o escopo, eu vou chamar isso de escopo, tá? O escopo do projeto que eu vou trabalhar tá pronto, o esqueleto tá pronto. É em cima disso aí que eu vou trabalhar, tá? E aí, as próximas atividades, eu vou ter auxílio disso aqui que eu já fiz, tá? Por isso que é bom você colocar um textinho, porque mais pra frente você vai ver que esse textinho vai te ajudar muito, tá? Tranquilo? Não liguem ainda para formatação, para tamanho de letra, que a gente vai ver isso mais para frente. Só façam isso aí, que é o suficiente. Alguém quer fazer equipe, tá sem equipe aí? Me fala que essa é a hora da gente formar aqui as equipes de vocês. Tá? Se alguém quiser, fala. Eu vi que algumas pessoas caíram, né? Estavam online, acabaram caindo aí. Internet brasileira. Tô sem equipe, professor. Eu quem? Marcos. Marcos Vinícius. Quem mais está sem equipe? Vou anotar aqui no chat só para lembrar, tá? Ô, professor. Oi. Tá, a gente criou uma equipe, eu, Diana e Monice. Tranquilo. Então aí tá fechado, porque não pode ser mais de 3, né? Se pudesse mais. Tá fechado. Mais alguém? Mais alguém está alone? Aqui quem? Christian, vai formar a equipe. Christian? Eu também tô sozinho. Quem tá sozinho? Tá alone. Henrique. Temos um cantor aqui na turma, hein? Vamos armar um compromisso aí. No dia da apresentação, a gente abre a apresentação com música. Vai ser Daniel. O menino do Roblox. Não. O menino do Minecraft. Eu não canto, eu só dublo. Só dublo. Bem, então, tem mais alguém? Ou tá de boa? Eu tô no grupo de Christian, viu, Daniel? Pera aí, rapaz. Christian acabou Eu de também. falar. Não, rapaz, é eu, Daniel e Thiago. Pô, Christian, você é um corno, Christian. Você joga Free Fire, Christian? Tem cara, gado todo. Não jogo Free Fire, me recuso. É mesmo, é sim, pô. Eu joguei, quando começou a nascer uma parada na testa, eu falei, parava, velho. Beleza. Então, assim, ó, a equipe, então, que formou aqui durante a aula é Marcos e Henrique. Dá pra fazer, inclusive, ó, uma dupla sertaneja isso aí, hein? Ó, Marcos e Henrique. Meu Deus do céu. Dá, pô. Se você, Marcos e Henrique, se vocês puderem aí se comunicar, tá? Pronto, eu vou falar com ele aqui. Beleza. Pega o número no grupo, pô. Henrique Gabriel? Henrique Gabriel Silva Oliveira. É ele mesmo. Pronto, massa. Vou fazer a chamada aqui, tá? Pelo visto, muita gente esqueceu da aula de hoje, porque tem muita gente aqui em minha presença, mas na minha chamada, tudo bem, né? Alguns trocaram de turma, professor. Alexandre... Ela foi pra Office 2. Ah, tranquilo. Alexandre da Silva, tá entre nós? Tá presente? Não se encontra. Se manifeste. Não tá presente? Alice Ramos. Não tá presente? Ana Clara Pereira. Ana Clara, você está aí? Não? Não se encontra. Ô, Samara, se a Ana Clara está em sua equipe, cadê ela na aula? Cadê ela? Acho que a Samara vai falar no chat, ela não fala muito no microfone. Ah, beleza. Ela foi pro dentista. Tranquilo. Bruno Santos. Oi. Ué. Pô, tá com eco aí, você tá falando... E essa dança aí atrás do seu, professor? Cauã Vila. Alex, ele é afetado. Vamos falar hoje sobre autismo.
Calma, tá aí não? Não, né? Christian Rian. Eu. Ryan. Cristine. Tá aí. Falando no chat. Crislane. Daniel sou eu. Não, Crislane. A não ser que você Ah, seja tá. um transexual. Eu vi Dani. Ah, Dan, não, Crislane. Crislane tava aí mais cedo. Eu acho que ela caiu. Porque eu acho que quando ela foi a primeira acho pessoa que ela caiu. Tadinha, será que ela saiu? Daniel de Almeida. Eu mesmo, o único. Aí, hein? David William. Pô, Acho que não se encontra, não. David tem um sobrenome aqui diferenciado. Denner. Denner está entre nós. Denner? Compartilhei contigo, era, velho. Não. Evelyn da Cruz. Evelyn. Epifania. Que é isso? Que é isso aqui? Aí deu medo. Evelyn tá aí? Não. Não, acho que não. Felipe da Silva. Cadê ele? Felipe não tá, não. Felipe também não. Guilherme Capinã. Guilherme. Sim. Deve estar capinando, professor. Meu amigo, depois terminou a aula, eu tô indo embora. Meu Deus, velho. Henrique Gabriel. Opa! Eu. Próprio. Janaína. Janaína tá aí? Não, Janaína. Ela tinha entrado, mas caiu. Caiu também, filho. Kaique Lopes. Tava, mas parece que caiu também, professor. Eu vi Caiu. ele aí. Eu também vi um Kaique aí. Provavelmente era. Lucas Gabriel. Ele caiu, professor. Exatamente, ele caiu. Foi sem querer, mas, né? Acabou fazendo esse trocadilho, mas... Mano, depois dessa eu tô pensando em desistir, velho. Tá difícil, né? Ô, Daniel, segura aí, senão o pessoal vai cansar do curso, tá? Você vai dar um certo pra ele. Lucas Lopes. Lucas Gabriel não tá, Lucas Lopes não tá. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Não. Marcos Vinícius. Tá aqui. Presente. Valeu. Matheus de Souza. Que eu já chamei já, Cristina. Até a próxima aula, até sexta. Matheus de Souza tá aí. Até o próximo telecurso. Milene Vitória. Milene? Não, Milene não. Monice. Aqui. Tá, Monice tá. Nadson. Você saiu do curso, professor. Nadson. Foi. Beleza, vou marcar aqui. Que ele foi eliminado. Pedro Ezequiel. Paredão. Tá, Pedro tá. Roqueiro. Ele é do rock, então Pedro deve curtir um K-pop, sim. Rafael Fagundes. Rafael. Não se encontra. Sai do Free Fire, Rafael. Raquel da Cruz. Rachel. Tá. Renato. Renato tá não. Samara. Não se